Pegue sua Bíblia, abra em Deuteronômio capítulo 13. O pastor pegou o capítulo 13 esses dias para poder meditarmos nele, né? Só que nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Muitíssimo obrigado. Do verso 1 ao verso 5, nós vimos a primeira advertência: cuidado com o falso profeta. Cuidado. No segundo, do versículo 6 ao versículo 11, nós vimos o afeto natural e o descompromisso com a verdade. E muitas vezes, o que nos afasta de Deus não é o falso profeta, porque nós temos facilidade de identificarmos o falso profeta. Os salvos sabem que aquela mensagem é mentirosa, mas às vezes os nossos parentes, pai, mãe, irmão, filhos, são os responsáveis para nos afastarem do caminho de Deus e nos levar novamente para as tradições antigas, longe de Deus. Nós vimos isso semana passada. Hoje eu quero falar sobre cuidado, filhos de Belial. Cuidado, filhos de Belial. E nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. E aqueles que podem se colocar em pé, os convido para a leitura da palavra de Deus. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. Se você necessita, às vezes, tem no projetor para que você possa acompanhar também. Deuteronômio capítulo 13, verso 12, fala assim: quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Oremos. Pai, obrigado pela leitura, e aplique a mesma em nossas vidas, Pai, que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas, e principalmente, Pai, que teu Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Por isso nós oramos, por isso pedimos e oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar? Irmãos, como eu disse, este capítulo 13 de Deuteronômio, é um capítulo que transborda de princípios importantes para os nossos dias. Como o pastor falou, nós vimos
do verso 1 ao verso 5, sobre o cuidado que precisamos ter com o falso profeta. Muitos falsos profetas viriam e fariam sinais, prodígios, e iriam enganar muitas pessoas, dizendo: vamos, venham, eu estou fazendo. Mas nós vimos, se estar fora da Bíblia, mesmo que caia fogo do céu, nós não devemos acreditar uma vírgula do que não está na Bíblia. O ser humano gosta do sobrenatural, e por gostar de coisas extra-bíblicas, fazemos muitas vezes aquilo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia também nos fala, e nós vimos isso, o afeto natural e o descompromisso com a verdade. Isso está relacionado do verso 6 ao 11. Os nossos familiares, aqueles que estão no nosso meio, que não se converteram ou que não aceitaram Jesus como Salvador, vão tentar nos arrastar de volta para os princípios errados. Os nossos amigos: seu bobo, sua boba, que você estava na igreja, vamos voltar para a gandaia. Religião, não. E muitas vezes ficamos fanáticos naquilo e começamos a seguir os conselhos, de repente nós estamos de volta no mundo, um descompromisso com a verdade. E hoje vamos falar sobre o cuidado que nós precisamos ter com os filhos de Belial. Moisés, ele está tratando de um caso de apostasia que poderia atingir aquela nação. Iria começar com uma pessoa, mas iria atingir uma cidade. Durante a história de Israel, houve muitos períodos que surgiram a apostasia. E esta apostasia começa com indivíduos, e através de indivíduos alcança a família, e através de famílias alcança comunidades. E grupos começam a caminhar longe de Deus. Isto acontecia porque muitas daquelas cidades em que os judeus haviam conquistado, ainda havia uma grande maioria de cananeus entre a população. E nós não sabemos qual foi a fidelidade, a persistência, a fé que aqueles homens, que aquelas mulheres mantiveram perante aqueles homens ímpios. Certamente a própria Samaria tinha templos de Baal, mas nós não encontramos em local nenhum aonde o povo de Israel chegou que tinha um templo ao Senhor Deus verdadeiro, mas eles adoravam aos deuses deste mundo. Elias, ele consegue ver que parte da terra estava sendo influenciado pelas deidades estrangeiras. E olha o que ele fala em 1 Reis 18:18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, ou a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins, aos deuses deste mundo. Apostasia, os filhos de Belial, eles começam com um indivíduo, porque se eles alcançam o indivíduo, eles alcançam uma família, e se alcançam uma família, eles alcançam uma comunidade. Eu conheço um pastor, um grande homem de Deus. Ele tinha 5 filhos, ele tem 5 filhos, e um dos filhos dele começou a fazer universidade, e começou a fazer trabalhos na universidade com homens incrédulos, meninas incrédulas. Começou a frequentar ambientes com aqueles meninos, com aquelas meninas incrédulos. Começaram a se tornar colegas. Começou a trabalhar com pessoas incrédulas. Não muito tempo depois, aquele filho de pastor, ele estava falando como eles, ele estava se vestindo como eles,
ele estava pensando como eles, e ele estava agindo como aqueles incrédulos, filhos de Belial. Aquele pai ficou sabendo, pastor, e ele fala para a igreja: irmãos, eu estou abandonando o ministério por tempo indeterminado, até que eu consiga ir atrás daquela ovelha desgarrada que é o meu filho, e consiga novamente trazê-lo para os caminhos de Deus. Influência. Não é em vão que Deus fala: cuidado, preste atenção, vocês precisam ter um cuidado especial com os filhos de Belial. Agora, qual é a primeira lição que nós tiramos sobre este afeto e descompromisso com estes filhos de Belial? É uma pergunta: quem são os filhos de Belial? Quem são os filhos de Belial? A primeira vez que nós encontramos Belial e filhos de Belial na Bíblia é no texto de Deuteronômio, que nós acabamos de ler. Então a pergunta é: quem é Belial? No hebraico, Belial se identifica como Satanás. Já no grego, Belial pode ser traduzido como o Senhor da floresta, que significa maligno, inutilidade, ímpio, transgressor, peste e insensato. Existe um livro intitulado Paraíso Perdido, e lá no livro diz: Belial veio por fim como um espírito sensual caído do céu, mas apaixonado, que quer outro pelo próprio vício. Também diz neste livro: e Belial, o espírito mais dissoluto que caiu, o mais sensual, e após Asmodai, o mais carnal pesadelo. Nós encontramos na Bíblia 13 vezes a palavra Belial, e somente uma delas ocorre no Novo Testamento, e Paulo mencionou ela em 2 Coríntios 6,15, que diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial, e que parte tem o fiel com o infiel. Paulo está dizendo que não há harmonia entre Cristo e Belial, porque Belial representa o próprio Satanás, e por representar o próprio Satanás, ele deseja a adoração que é dada a Deus. Segundo, quem são os filhos de Belial? Quem são seus filhos? A Bíblia não fala quem são os seus filhos, mas a Bíblia nos fala sobre as características destes filhos. E os filhos de Belial são homens e mulheres que não conhecem ao Senhor, ou seja, por ignorância ou por plena escolha. Olha 1 Samuel 2,12. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, por escolha. Não conheciam ao Senhor. Não conheciam, não é porque não tinham contato. Não conheciam por escolha, optaram em não entregar as suas vidas ao Senhor. Segundo, também nos diz que são homens viciados, ou melhor, homens vadios.
E sabe o que são homens vadios? Homens desocupados. Poderíamos dizer os boêmios. Sabe o que são os boêmios? Os preguiçosos, os que correm de serviço. Olha 2 Crônicas 13:7. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial. Também nos fala que são homens que proferem as testemunhas falsas, ou seja, homens que têm prazer na injustiça, homens e mulheres que amam a mentira, homens que não gostam de ser uma testemunha, mulheres que não gostam de ser uma testemunha verdadeira. Olha o 1 de Reis, capítulo 21, versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo. Gostam da mentira. Também aprendemos que são homens e mulheres que rejeitam não somente a Deus, mas rejeitam as escolhas que Deus faz. Mas rejeitam também não só as escolhas que Deus faz, mas rejeitam os servos que Deus capacitou. Isso nós vemos no caso de Saul. Olha 1 Samuel 10:27. Mas os filhos de Belial disseram: e este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porque ele se fez como surdo. Porém ele se fez como surdo. Eles rejeitaram. Aí eles também, os filhos de Belial, são homens e mulheres que vivem embriagados. Isso nós vemos quando uma mulher é tida por Eli, que pensava que Ana estava o quê? Embriagada. E por pensar que Ana estava embriagada, ele menciona 1 Samuel 1,16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Os filhos de Belial gostam da cajibrina. E sabe qual é a última característica dos filhos de Belial, que nós encontramos na Bíblia? O homossexualismo. Olha Juízes 19:22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conhecemos. E quando nós encontramos a palavra conhecemos no Velho Testamento, se aplica quando o homem e a mulher têm um relacionamento físico. Adão conheceu a Eva e teve filhos. Eles queriam ter contato físico, homem com homem. E contato físico, homem com homem, são filhos de Belial. Irmãos, não é em vão que Paulo falou. Não há concórdia, não há harmonia, não há união, não tem como andar juntos os filhos de Cristo e os filhos de Belial, porque não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há harmonia. Segunda lição que nós aprendemos sobre o cuidado que devemos ter com os filhos de Belial é qual é a mensagem que os filhos de Belial pregam. Nós já vimos como eles são, quem são, através das suas características. E você deve estar pensando agora: pastor, eu conheço pessoas que são assim. Sim, se você conhece, eles são filhos de quem? De Deus? Não. Filhos de quem? De Belial. Eles têm as características. Não há comunhão. Agora, o que eles pregam? Os filhos de Belial.
A mensagem deles pode ser dividida em 3 partes. Sabe qual é a primeira? A pluralidade de deuses. Olha o verso 13. Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Quando a Bíblia nos fala que eles deveriam servir a outros deuses que não conheciam, era isto que eles iriam ensinar. Ou seja, que há outros deuses que precisam ser servidos. Eles iriam chegar para o povo de Israel dizendo: olha, vocês precisam servir não somente ao Deus de vocês, vocês precisam servir outros deuses. Outros deuses. Mas isso está encaminhando. Isso é como um caminho que vai levar para aquilo que vai acontecer na tribulação. E Satanás vai usando os filhos de Belial para caminhar, para conduzir para aquilo, porque ele tem um propósito. Olha 2 Tessalonicenses 2,4: o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque ele quer adoração de Deus. Satanás se rebelou no céu porque ele queria ser igual a Deus, ele queria adoração de Deus, ele queria que os anjos servissem a ele, porque ele queria ser Deus. E ele está levando homens a adorar a Belial, porque ele quer que homens sejam enganados. Sirvam a deuses, mas esqueçam de Deus. Existem outros. Sabe o que eles estão pregando? Vocês precisam procurar deuses que irão satisfazer os seus prazeres. Vocês já viram falar do deus Baco? É o deus da gula. Você gosta de comer mais do que precisa? Você está servindo ao deus Baco. Sabe o que é o deus Mamon? Do dinheiro, da ganância ao dinheiro. A ganância. Você coloca qualquer outra coisa de lado por causa da ganância. E o seu Deus é o deus Mamon. A deusa Lírix. Já viu falar? A deusa Lírix é a deusa da luxúria. Eu não saio de casa sem fazer maquiagem. As mulheres falando. Sem colocar o brinco, arrumar o cabelo, colocar o vestido. Não, com essa roupazinha simples eu não saio. Tem homens também. Deus da luxúria. Deus da luxúria quer mostrar, ostentar. O Deus Irinéias, já viu falar? É o Deus da ira. Já viu alguém irado? O Deus Fitono é o Deus da inveja. Se eu tivesse, se fosse meu. O Deus Quelone, Deus da preguiça. Quantos hoje à noite estão servindo o Deus da preguiça? Já que estão em casa dormindo, porque deu uma preguicinha, pastor. Deus Quelone. O Deus Daimon, já viu falar? O Deus do orgulho. Sabe aquele orgulhoso? Eu nunca errei. Na verdade eu errei uma vez. Quando? Quando eu pensei que tinha errado e descobri que eu não errei. O Deus do orgulho. Sou melhor que os outros. E sabe qual é a outra deusa? Ou Deus?
o deus Eros, deus da sensualidade. Todos os deuses gregos, da mitologia grega, falsos, não existem, mas que estão ligados a Belial, ou seja, que estão ligados a Satanás. São demônios que estão ativando na vida de pessoas estas características, e pessoas estão servindo a estes deuses como se existissem, servindo a Satanás, a seus demônios, a Belial. Todos se resumem à sedução de Satanás para prender pessoas. É a cilada, é a artimanha, é a arapuca de Satanás. Sabe o que se aplica aqui? Aquela frase que você já deve ter escutado por aí: você precisa procurar uma religião que você vai gostar, que você vai se adaptar. Olha, você tem que achar uma religião. Procura uma religião que você vai gostar, você vai se adaptar. Procura uma religião, porque todas as religiões agradam a deuses. Quando Paulo chega em Atenas, o que ele encontra? Um monte de altares a todos estes deuses e os muitos outros deuses. Só que tinha um lá que estava vazio. E o que estava escrito naquele que estava vazio? Ao Deus desconhecido. E ele fala para aqueles homens: é este Deus que eu prego, não é estes falsos aí não, é o Deus desconhecido, não é o Deus falso, é o Deus verdadeiro. Eles tinham altares para todos os deuses. Cuidado, porque às vezes você está como os atenienses. Você pode estar adorando o Deus falso, achando que está adorando o Deus verdadeiro. Você está adorando a Belial. Segunda mensagem: deuses. Segunda, negar a pessoa de Deus. Olha bem o texto. Onde é que você vê Deus nesse texto? Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. A mensagem não é: vamos e servimos aos deuses. Vamos e servimos a outros deuses. Outros deuses. Como os gregos acreditavam, como os incas acreditavam, nós precisamos servir a outros deuses. A mensagem é: sirvamos a outros deuses. O que os filhos de Belial mais desejam é que Deus seja negado, até nas possibilidades. Até nas possibilidades. Vamos e servimos a deuses. Não, vamos e servimos a outros. Este não vale, esse não pode, esse nós não queremos. Engasguei de novo. Sabe qual que é essa mensagem? Essa mensagem é do anticristo, que nega a Cristo para ocupar o lugar de Cristo. Eles negam a Deus para querer ocupar o lugar de Deus. Eles negam a possibilidade de Deus, porque eles querem ter a possibilidade de ser Deus. João fala, 1 João, primeira epístola de João 2:22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, é o opositor, é os filhos de Belial, este mesmo que nega o Pai e o Filho.
Hoje no Brasil nós temos um dos filhos de Belial chamado Henri Cristo. Já ouviu falar? E tem uma multidão seguindo a ele. Na Rússia tem um chamado Vissário, e tem uma multidão seguindo a ele. Na Inglaterra tem um chamado David Shapler, e tem uma multidão seguindo ele. Agora sabe onde é que está o maior? Um dos maiores é no Japão. Soko Asahara. E ele é tão cruel que em 2012 ele reuniu umas pessoas e proliferiu, jogou no meio daquele povo um gás, e muitos morreram, como se estivessem encontrando o nirvana, uma segunda dimensão, e morreram em massa. Tem um outro nos Estados Unidos. Sabe como é o nome dele? Michel Traverser. Eu sei que você associou esse nome com outro nome, a mera semelhança, mas é só o que as más línguas dizem, mas pode ser verdade. Sabe o que eles têm em comum? Sabe o que esses homens têm em comum? Eles negam a Deus e negam a Cristo, porque se intitulam o próprio Cristo. Os filhos de Belial. Cuidado, e não se engane, porque tem multidões seguindo eles. Não pode, pastor. Tem. E sabe qual é a terceira mensagem dos filhos de Belial? É a oposição a Deus. Uma rebelião, uma rebeldia. Uma rebeldia. Vamos e sirvamos a outros deuses. O sirvamos a outros deuses mostra o que? Uma oposição. A oposição está marcada. Isto é marcado quando os filhos de Israel foram incentivados a abandonarem ao rei Davi. E olha quem os incentivou. 2 Samuel 21, 20, versículo 1. Então se achou ali por certo um homem, diga alguém, de Belial. Está vendo que eles estão em todos os cantos? Cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Tinha nome de judeu, tinha parentesco de judeu, mas servia a Belial, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas. Ó Israel, voltem para casa, abandonem esse homem. Filho de Belial. Irmãos, não se engane, eles estão espalhados por todos os cantos do mundo. Todos os cantos, todos os lados. Eles estavam no meio do povo de Israel, nos dias de Davi. Paulo falou nos dias da igreja. Existe uma igreja, e que era muito grande. Aquele pastor tinha poder quando pregava, e almas eram salvas. Irmãos, e poder na mensagem é quando a mensagem chega no coração e almas são salvas e transformadas. Qualquer outra coisa não é poder. Nós já vimos isso na primeira mensagem. Sabe por que ele tinha poder? Porque aquela igreja
Tinha homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, terceira idade, a liderança, orando durante a semana. E sabe por que eles oravam? Eles oravam para que almas fossem salvas, para que Deus capacitasse o pastor, para que a igreja fosse transformada, para que vidas fossem resgatadas. Eles oravam todos os dias, chegavam mais cedo na igreja, aqueles grupos oravam, e no meio daquelas pessoas, de repente chega uma jovem, e há uma conversão na vida daquela jovem, e ela começa a se enturmar no meio dos jovens, e de repente ela começa a fazer parte do grupo de oração, e ela se torna líder do grupo de oração dos adolescentes. E tempo vai, tempo vem, ela participa dos jovens, de repente já começa a ser líder do grupo de oração. Só que aquela igreja, em vez de manter o pique crescendo para Deus, começa a cair, e o pastor não vê mais aquelas pessoas orando. E de repente o pastor vai numa daquelas salinhas onde as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos ficavam orando, e que colocava os joelhos no chão. O pastor chega lá e encontra, sabe o que eles fazendo? Discutindo relacionamento, conversando, falando da atualidade, de tantas coisas, mas não estavam orando. E o pastor chama aquela jovem no seu escritório e diz: o que você fez com a nossa igreja? Você era líder da oração, os nossos jovens não oram mais, as nossas crianças não oram mais, o que você fez? E aquela jovem, com um sorriso no rosto, disse: este é o meu ministério. Eu sirvo a Satanás, e o meu ministério é chegar nas igrejas e acabar com o ministério de oração. Os filhos de Belial, eles não brincam em serviço, eles se infiltram para pregarem a sua mensagem. E sabe qual que é o propósito? Afastar os filhos de Deus de Deus. E por fim, precisamos aprender como devemos tratar os filhos de Belial. De acordo com a lei, 3 eram as maneiras de tratar os filhos de Belial. E essas 3 maneiras de tratar os filhos de Belial trazem lições para as nossas vidas. E a primeira delas era: precisa apurar a verdade. Olha o verso 14. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, e certo que se fez abominação no meio de ti. Existe um predisposto na nossa lei, na lei humana, que diz: até que prove o contrário, quem sabe o restante? Todos são inocentes. Embora que diante da lei de Deus é dito que, até que prove o contrário, todos são pecadores. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que nós descobrimos aqui? Que uma investigação simples
é capaz de trazer a verdade rapidamente. Quando se trata de filhos de Belial, e sabe por que uma investigação simples é capaz de trazer a verdade rapidamente? O que é que vence a mentira? A verdade. Os filhos de Belial só agem com mentira. Os jovens são inocentes, tem hora. E eles acham que nós mais velhos não passamos pela mesma idade deles. E tem hora que eles falam uma mentira cabeluda. E eles querem que a gente acredite. E a gente fala assim, mas como é que pode ser tão inocente? Eu já caí nessa, eu já passei por isso, eu sei como é que podia ser feito isso. Vai querer me enrolar. A mentira cai pela verdade. A verdade sempre vem à tona. A Bíblia nos fala como se deve tratar o irmão quando peca com o outro irmão. Existe uma maneira de proceder, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou como se deve tratar quando um irmão tem atrito com outro irmão. Primeiro, vai você resolver o problema com seu irmão. Não é para tentar resolver, não é para dar continuidade, mas é para resolver. Eu vou lá resolver o meu problema com o irmão Deusimar. Ah, mas hoje ele vai ver quem é que manda. Não. Eu vou lá resolver o meu problema com o irmão Deusimar. E hoje Deus vai transformar a nossa vida. E se eu tiver que pedir perdão por algo que eu não fiz, eu vou pedir perdão, mas eu vou resolver o meu problema com o irmão Deusimar. Resolver o problema. Rapidamente será resolvido. Porque raramente, quando nós saímos com o predisposto de resolver o problema, nós não voltamos com o problema não ser resolvido. Mas vai que é duas cabeças duras. E no meio da conversa o negócio deu problema. A Bíblia fala, vai e faz o quê? Leva um outro cabeça mole, idôneo, para resolver o problema. Que vai ajudar a resolver o problema. E tenta resolver o problema. Mas vai que o outro então está com a cabeça dura agora. Não consegue resolver o problema. Você vai chegar na liderança. Pastor, estou com um problema com o irmão Deusimar. O irmão Deusimar é só uma ilustração aqui. Eu não estou conseguindo resolver não. Vamos lá. Vamos chamar o irmão Deusimar. E conversa com ele. E ele fala assim, eu não perdoo. Ou ele diz, eu não reconheço que pequei. A Bíblia nos fala o quê? Que ele deve ser considerado como um ímpio, publicano, pecador. Ou seja, uma pessoa que nunca aceitou Jesus Cristo como seu, ele está agindo assim. Ele não reconhece pecado. Quem é que não reconhece pecado? O ímpio. Quem é que não reconhece que pecou? O pecador. O crente. Ele já diz, eu sou pecador. Eu não sei não, mas eu sei que eu estou errado. O ímpio, eu? Jamais eu erro. A ideia de Moisés aqui é esta: precisa ser apurado, investigado, e precisa juntar provas. Provas que vão mostrar que aqueles filhos de Belial servem a Belial. Estão batendo na casa das pessoas, tentando levar pessoas para Belial. Você parece com os filhos de Deus? Ou com os filhos de Belial?
Você tem facilidade de reconhecer seus erros? Que todos possam dizer: pastor, eu não pareço com os filhos de Deus. Repito: pastor, eu não pareço com os filhos de Deus. Você pode dizer isso? Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Eu não sou parecido, eu sou um filho de Deus. Segundo, a Bíblia nos fala que após apurada a investigação, eles precisavam ser mortos. Olha o verso 15 e 16: certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e tudo que nela houver, até os animais, e ajuntarás todos o seu despojo no meio da sua praça, no lugar de destaque, e a cidade todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Os filhos de Belial morreriam. Os moradores das cidades que acolheram os filhos de Belial morreriam. Tudo o que possuía na cidade seria destruído em praça pública, inclusive os animais da cidade, daqueles moradores, seriam mortos. A pena mais severa era para aquelas pessoas que seguissem os filhos de Belial. Olha Juízes 20:13: dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, ou Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Tudo seria destruído. E nos nossos dias não é diferente. A Bíblia nos fala, João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A morte, embora não seja instantânea, mas a morte é real na vida daquelas pessoas que não aceitam a Cristo, que rejeitam o Salvador. Embora sejam criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Esses dias, evangelizando, um jovem na visita, ele me disse: pastor, eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu disse: mas você sabe que precisa? Sim, mas eu não quero, eu quero aproveitar a vida. E quem sabe, quando eu chegar lá no céu, Deus vai olhar para mim e vai dizer: olha, ele não foi tão ruinzinho assim. E Deus vai ter misericórdia de mim e vai deixar eu entrar. E eu disse para ele: Deus não seria injusto. Isso seria injustiça. E se tem uma coisa que Deus não é injusto. Deus não seria justo com você se Ele fizesse isto, porque você em vida optou viver todos os dias longe de Deus. Você não quis reconhecer a Deus como seu Salvador, você não quis andar nos caminhos de Deus, você optou. Agora, depois da morte, Deus te forçar a ficar no lugar que você não quis em vida, isto é injustiça, e Deus não vai fazer. Deus não vai te deixar no lugar que você nunca quis ir. Você falou isso em vida. As nossas escolhas revelam quem nós somos. Grave isto: as nossas escolhas revelam quem nós somos, o que queremos. E por isso, se uma pessoa não aceita Cristo, ela escolheu permanecer não na vida, mas permanecer aonde? Na morte. E por fim, a terceira:
não colocar a mão sobre o anátema. Olha o verso 14. Estou terminando, amados. Também não se pegará a tua mão nada do anátema. Nada do anátema. A Bíblia nos fala que não deveríamos pegar, ou não deveriam pegar, nada que pertencesse aos filhos de Belial. O povo de Israel deveria matar, queimar, destruir tudo, e não podia pegar nada, nada dos filhos de Belial, pois se tratava de coisas imundas. Agora pense comigo. Se você ganhasse hoje 6 milhões, não em dinheiro, mas 6 milhões em cachaça, eu nem sei quantos caminhões de cachaça daria isso, pastor Antônio, mas deve ser muito. Acho que o Cleber seria o mais apropriado para falar quanto é que vale um caminhão de petróleo de cachaça. O que você faria? O que você faria se você ganhasse hoje 6 milhões em cigarro? O que você faria se hoje você ganhasse 6 milhões em pornografia? Vídeos, fotos, revista, nhanhanhanhanhanha. O que você faria? 6 milhões, isso em reais. O que você faria se você ganhasse hoje 6 milhões de reais em livros de magias oculta? Tem as opções, eu vou dá-las. Primeira, pastor, eu jogaria fora. Segunda, pastor, eu venderia e guardaria dinheiro para mim. Terceira, o que não serve para mim, eu dou. Vou doar, não é, para mim não serve. 6 milhões de cachaça, eu vou doar para alguém que bebe. Você vai matar o cara. Pode doar. Quarta, pastor, eu tacava fogo em tudo, em 6 milhões. Quando o povo de Éfeso se converteu, houve um marco naquela cidade, e que marcou a vida dos cristãos. Eles tinham livros de magia oculta, e a Bíblia nos fala que eles juntaram os livros de magia, e o valor daqueles livros chegou a 6 milhões de reais nos nossos dias. E olha o texto, Atos 19:19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Calcula aí, mais ou menos 120 reais uma diária de serviço, vezes 50.000, você vai ver o resultado. Muitos poderiam ter dito: vamos vender esse negócio, vamos pegar esses livros, vamos vender e vamos usar esse dinheiro na obra de Deus. Já imaginou? Mas existe um princípio: se nós não devemos colocar as nossas mãos, porque se tratam de coisas do anátema, nós devemos passar isso para outras pessoas. O que devemos fazer? Queimar, destruir. Não é de Deus, é de Belial. Hoje, há muitos de nós que precisam fazer o mesmo,
em suas casas. Precisam pôr um fim naquilo que lhe atrai ao mundo. Sabe o que pode lhe atrair o mundo? Uma roupa. Sabe aquela roupa que te identifica com o mundo? Está na hora de colocar um fim. Sabe um penduricalho que identifica com o mundo? Está na hora de colocar um fim. Sabe aquele CD, DVD de música? É aquele modão, aquele rock and roll, aquele rap, sai lá, tudo que lá. Às vezes é hoje o dia de você queimar aquilo que negócio que é do diabo, de Belial. Botar um ponto final. Sabe aquelas revistas? Fotos no celular, não sei. Fitas. Não usa mais fitas, né? Mas CDs, não sei como é que usa hoje em dia. A internet chegou tão fácil pela internet. Está na hora de deletar. Sabe o que eu faço com meus computadores? Todos os meus computadores tem lá privacidade, não tem? Não tem a privacidade para criança? Você coloca lá privacidade para criança. Então, se tiver qualquer coisa que não é para uma criança ver, o computador não deixa abrir. Não é interessante? Às vezes acontece você digitar lá novo mundo, o mundo novo, e às vezes aparece uma foto indecente lá, mas é uma. Agora, às vezes, se você não tem essa privacidade, aparece um monte. Às vezes você precisa fazer uma formatação no seu computador. O que nós devemos fazer com as coisas de Belial? Queimar. Certa vez o pastor Daniel Johnson pregou sobre a música cristã em Londrina. E no domingo à noite ele pediu para as pessoas trazerem os CDs que tinham em casa. Foi uma conferência, sexta, sábado, domingo. Ele pediu para as pessoas trazerem de casa os seus CDs que não eram de Deus. Isso incluía as músicas que se dizem de Deus. E foi colocado no chão da igreja de Londrina, dentro de uma caixa, não lembro agora, não sei, que foi destruído tudo, quebraram tudo. E na época eu pensei, podia guardar as capinhas. Não, as capinhas pertencem aos CDs, os CDs pertencem a Belial, tem que ser queimado tudo, aproveitar nada, não é de Deus. Deus estava avisando o seu povo, o povo de Israel: cuidado com os filhos de Belial, eles vão se introduzir. O mesmo se aplica em nossos dias. Nós precisamos saber quem são os filhos de Belial, e nós vimos. Nós precisamos saber o que eles ensinam, nós vimos. E nós vimos como tratá-los. A Bíblia nos diz que os filhos de Belial são como uma rosa, e não os identifica com a beleza de uma rosa, e nem demonstra o seu valor com a beleza de uma rosa, mas como espinhos. E espinhos sempre estão prontos a fazer o quê? A ferir pessoas. Olha 2 Samuel 23:6. Porém os filhos de Belial todos serão como espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com os filhos de Belial. Eles são como espinhos que vão nos ferir. Cuidado. Agora, sabe a lição que nós aprendemos? É que se você não é salvo, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Agora, se você já é salvo, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer a mesma coisa que Jacó fez com a sua família. Olha Gênesis 35:2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas
mudai a maneira de agir. Precisa haver uma mudança de dentro para fora. Cuidado, cuidado com os filhos de Belial. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra.